maravilhosas, vou falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que todo mundo tem o quê? Um ranço. Até quem é contador tem ranço, gente. Quiçá pessoas normais, é sobre isso. Porém, é de suprema importância você que empreende, está ligada ou ligado, se algum rapaz estiver me ouvindo, na mudança da lei. É sobre isso. Na realidade, vou contextualizá-los, tá? A reforma tributária, gente, ela já foi sancionada no ano passado, que foi a mudança da nossa Constituição Federal. É muito importante você que empreende, pelo amor da Santa Pelanca, entender que todos nós precisamos pagar tributo. Não tem como fugir do tributo. Tem duas coisas que a gente tem certeza na vida. Ponto 1, que a gente tem que pagar tributo. E ponto 2, que a gente vai morrer. São as duas coisas certas, gente. Se tu não tá pagando, pode ter certeza que daqui a pouquinho vai chegar uma comunicação de titia Receita Federal cobrando o que você deve. É sobre isso. Mas para contextualizar, porque eu sei que de certa forma é um tema um pouco complexo para as pessoas que não são da área de contabilidade, ou seja, não são contadores, eu confesso que até os contadores se embananam com isso. Porém, para aquele que é empreendedor, só fica com ranço. Eu não quero pagar imposto. A carga tributária do Brasil é muito elevada. Não sabe nem quanto que é a carga tributária e fica falando asneira, tá? Mas antes de qualquer mudança, gente, nós temos um negocinho, uma carta magna, um negócio chamado Constituição. Qualquer alteração de muita importância em lei tem que estar regida inicialmente aqui para nossa Constituição. Então, antes de vir aqui essa PL, que eu estou com ela aqui em mãos, que eu já dei uma conferida, uma analisada, tem que fazer a mudança na emenda, né, no caso da Constituição. Então, a emenda constitucional 132, ela veio no ano de 2023, no ano passado. Não esqueço, gente. Foi passado dia 15 de dezembro de 2023. Eu estava aqui assistindo a sessão, inclusive, da plenária e foi promulgada pelo nosso digníssimo presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 20 de dezembro de 2023. Então, nós temos aí uma Constituição alterada, dando aí um novo formato de tributação sobre o consumo e serviço. Para tudo aqui, você que empreende, preste atenção num detalhe muito importante. A reforma que está sendo feita, tá? As duas alterações que foram feitas consideráveis dentro da Constituição, nessa emenda constitucional, é para substituir 5 impostos que são sobre produtos, mercadoria, tá? E serviço. Ainda não foi alterado nada sobre o imposto da renda. Ok? É só sobre o consumo. Então, se você revende mercadorias, se você, assim como eu, presta um serviço para alguém, vende uma mercadoria para alguém, tu vende caneta, você, assim como todos os cidadãos do Brasil, vai sofrer uma enorme alteração na forma de tributação, porque agora nós vamos ter uma alíquota, vamos colocar assim, tá? Eu vou tentar trazer assim de uma forma mais simplificada, mas é como se a gente fosse ter aí uma alíquota única. Esse imposto, que é o IVA, não vai mais ter essa questão de Receita Federal, Receita Estadual e município. Vai ser tudo concentrado, tá? Dentro ali do IVA, e isso vai ser redistribuído para todo mundo do nosso país, tá? Para todos os entes aí, seja federal, municipal e estadual. Então, a previsão dessa alíquota única é de 26,5%. Isso foi falado hoje, dia 4 de julho de 2024. Eu vou estar sempre registrando data, porque isso é só ainda um projeto, não foi
Essa lei não foi promulgada pelo presidente, não foi ainda passada na Câmara, nem nada na Câmara e nem no Senado, então ainda é um projeto de lei, ok? Só que se você é empreendedor, não tem plano de negócio, você vai correr um enorme risco de quebrar o seu negócio. Porque se você não consegue absorver a carga tributária atual, imagine numa mudança de tributação. Se você ainda se embanana com a tributação atual, imagina numa transição de reforma. Então, assim, gente, parte do princípio de que esses valores de tributo têm que estar dentro do custo do seu negócio. Se você não considera o pagamento do tributo dentro do custo do seu negócio e gasta toda a sua vida pessoal, porque você acha muito injusto pagar o tributo, tu tá afadado ao fracasso. Por quê? Dentro dessa alteração, eu vou reforçar. A primeira alteração de reforma tributária que a gente está tendo é sobre bens e serviços. Tá? Aqui dentro do... Quem quiser, gente, a última lei que saiu, você pode me chamar no direct que eu envio para vocês o PDF, tá? É importante dar uma lida, tá? É importante. Por quê? Porque não é a minha opinião. Se chama Constituição e Projeto de Lei. E aí, depois que isso aqui for efetivado, não adianta colocar a culpa no contador, não adianta colocar a culpa em ninguém. Porque isso tem que ser um debate da sociedade civil, de todos nós, tá? Então, isso é muito importante ser sempre colocado aqui na cabeça. Chancela isso, porque nós somos maiores, sabe? A gente é tudo velho já. Ai, que me dá um ranço. É tudo gente velha. E se você tá com dificuldade de pagar a tua guia ali do MEI, 70 e poucos reais, imagina quando nós tivermos aí essa transição e que vai avalar toda a sociedade, gente, porque é um imposto, né? São impostos que nós estamos acostumados a ser imposto em cadeia, e quem paga esse imposto é quem consome o bem e o serviço, saca? E se você não sabe precificar o teu serviço, se você não considera esses valores de tributação dentro do seu negócio, você vai ter um problema, tá bom? Então, é importante, por exemplo, eu até grifei aqui, porque lá hoje teve, né, esqueci, enfim, o grupo técnico se reuniu com jornalistas e eu estava assistindo. O que eu observei? Que muitos jornalistas estavam entendendo essa reforma incorretamente. Não é a reforma sobre a renda, tá? Não é o que você recebe lá do salário, não é nada disso. É do bem que você compra. É a caneta que tu compra, é o serviço de contabilidade que você tem contador, é o ring light aqui que tá na minha frente. São produtos, bens e serviços, tá? IBS e CBS, são esses dois impostos, eu posso colocar assim, tributos que vão virar aí uma alíquota única. Eles fizeram um samba do crioulo doido, tá? O IVA, gente, não é uma exclusividade do Brasil, tá? Não é uma invenção do Brasil. Ele já é utilizado em outros países, que funcionam nos outros países. Vamos ver como é que vai ser aqui a realidade. Mas um ponto de atenção é que ele coloca muito bem definido o que é considerado bem e serviço, tá? Qual é a finalidade dos impostos, do tributo em si, e quem é que faz, quem são os fornecedores? As pessoas jurídicas, tá? Quem tem CNPJ, quem tem uma empresa, entidades sem personalidade jurídica, né? Aí coloca algumas sociedades, eu não vou entrar em termos técnicos, mas o que eu quero trazer aqui? A pessoa física. Você aí que revende Natura, ai, meu coração. Você que faz algum tipo de serviço especificamente, tá? Tem que ficar ligado com isso, porque tem uma particularidade que veio dentro dessa reforma, que é o tal do nanoempreendedor, para deixar eu sem cabelo, real, oficial, onde você não vai estar
não vai ter que pagar esses impostos, tá? E deixaram como se fosse opcional. Se você é uma pessoa tão magnânima, boazinha, que recebe, né, a metade lá do valor do MEI, 40 mil e pouquinho, você pode pagar o IBS ou CBS. Olha como essa pessoa magnânima. Ou então você vai ser aí isento desse imposto. Não é imposto da renda, vou ser bem didática. Você revende mercadoria, você não vai pagar, tá? Nem o IBS, nem o CBS. Mas vai ter que pagar o imposto de renda. Ou então você vira MEI. Saca? Mas você faz uma renda extra aí, você tá de CLT e vende Natura. Certo? Você tem que pagar o imposto de renda sobre isso. Mas não vai precisar pagar nem o IBS ou o CBS. Entendido aqui? Preciso que vocês... Eu vou falar muito sobre isso, tá? Gente, porque isso vai afetar todos nós, toda a sociedade. Mas um ponto muito importante. Foca no que eu tô te dizendo e daqui 5 anos a gente vai ver essa live, que eu vou ter que deixar ela salva. E eu falo, tá vendo, ó? A titia bruxa aqui já tinha cantado a pedra, vocês não me ouviram. Qual é a função do governo? Arrecadar. Ponto. Tá? Ah, porque o governo só quer arrecadar. O governo quer arrecadar. E com isso, vai ser com a questão da tecnologia, que inclusive está pautada aqui dentro deste projeto de lei, ele vai conseguir fiscalizar de forma muito melhor para que todos os cidadãos do nosso país contribuam com o tributo. E aí, qual foi a fala do deputado? Eu não me lembro mais o nome, porque tinha um monte. Ele falou o seguinte: nossa função é arrecadação. Ponto. Se toda a sociedade paga um imposto e consegue aumentar esta arrecadação, a alíquota do IVA poderá ser diminuída. Mas se continua o ciclo de sonegação, a alíquota vai ficar maior. Então, gente, tem que gerar uma consciência de cada empreendedor e de cada pessoa. Óbvio que esse IBS e o CBS impacta muito mais quem empreende, tá? Quem é empreendedor do que quem faz renda extra, tá? Coisas diferentes, mas esse aqui especificamente, você que empreende, você vai ter um grau muito grande de mudanças. Algumas mudanças dizem que vai ser positivo. Na minha perspectiva técnica, vai ficar ruim e até ficar muito bom. Mas isso vai depender do quê? De todo mundo, tá? Da sociedade civil começar a cobrar. E não vai ter como não cobrar, porque a gente recebe via Pix. Então, o formato de pagamento hoje, ele é fácil de ser identificado. Então, com isso, o governo ele consegue fiscalizar de forma muito mais eficaz. E se ele fiscaliza, já que é tudo eletrônico, inclusive tem um meio de pagamento que automaticamente já vai ser cobrado esse imposto, ou seja, você não vai adiantar o que você falar. Ah, eu não queria pagar imposto. Na hora de pagar, você já vai ser taxada automaticamente. Eu acho bom, marromeno, porque a gente vai ter que ter uma certa educação fiscal. E isso vai ser muito importante para que possamos aí passar essa transição, tá? E começar a criar, de fato, um comportamento empreendedor, empresarial. Porque eu vejo muitos empreendedores que não são empresários. Muitas empreendedoras que não são empresárias. Se preocupa em vender, em se posicionar aqui na internet, em ter boas fotos, em ter N coisas, e esquece da parte de gestão, tá? Da regularização do seu negócio. E nunca foi tão importante você ter um contador para chamar de seu, tá? Ter uma contabilidade para que você possa também, você que é empreendedor, identificar qual é a melhor forma de tributação para você. Não só aqui, mas no momento de transição, porque a gente vai ter aí uns 7 anos de transição até isso começar. Então, vou ficar falando muito sobre isso, porque até então a reforma ela começa em 2026. Então, você tem aqui metade de 2024 e o ano de 2025 para se preparar.
E olha, acredite, é pouco tempo, tá? É pouco tempo porque a gente lida com uma questão comportamental. Não, fiquei sério. Comportamental. Como assim, Dani? Primeiro você vai ter que se desrancificar na sua cabeça. Você vai ter que anotar tudo que você gasta, tudo que você vende, tá? E todas as semanas, quase todo mês, eu pego alguém aqui que precisa regularizar o seu CNPJ, o seu CPF, porque não tá tudo uma bagunça. Não vai poder ser mais assim, tá, gente? Então tem que ter uma consciência plena de que a reforma tributária, ela é algo existente, tá? Ela é real. Ela vai afetar a vida de todo mundo do Brasil. Ponto. Ela vai afetar ainda mais os pequenos negócios, porque, infelizmente, a grande parcela das empresas do Brasil são pequenas e a grande parcela só nega. E aí é onde que é um problema, tá? Que é o que eu escuto muito. Ah, mas eu pago imposto e fulaninho não paga imposto. Então, agora é a hora de todo mundo cobrar. E essa é a intenção do governo também com essa reforma, tá? Isso foi explícito lá hoje no canal do YouTube, né, que eles transmitem. É uma coletiva de imprensa. O deputado, ele foi claro, tá? Toda a equipe que desenhou esse projeto de lei foi muito específico. O objetivo do governo é arrecadação. Arrecadar, vai esperar 5 anos para poder rever como que está a arrecadação, para entender se vai aumentar a alíquota, que até então tá 26,5%, mas teve pessoas, né, especialistas, que falaram que poderia chegar a 35%, ou fazer essa redução. Só vai ter condição de fazer a redução, não são palavras minhas, ok? É palavra do deputado. Depois vocês entram no YouTube lá da Câmara dos Deputados, se eu não me engano, foi transmitido pelo YouTube da Câmara dos Deputados, que tá tudo lá gravado, tá? A fala deles é: vamos arrecadar mais, porque aí sim a gente consegue diminuir. Se todo mundo pagar o tributo, em tese, vai conseguir diminuir a alíquota e não pesa para ninguém, tá? Essa é a expectativa dessa reforma. Minha opinião pessoal a respeito disso, eu não posso omitir, não posso dizer, porque ainda é muito recente. Confesso que desde 2013 eu mandava e-mail pro presidente, pra presidenta na época, presidenta, puta que pariu, para a Dilma, no caso, que era a presidente na época, e eu cobrava a reforma tributária. Porque, gente, eu vou falar como contadora. Hoje, a gente tem um sistema tributário caótico. Tipo, é muita legislação, é muita obrigação tributária. Quem empreende não tem ideia. Receba ali a tua guia de imposto, ou para que você horas e mais horas lendo, se debruçando aqui, né, na lei, porque não é uma opinião particular de contador, é o que a gente faz, aquilo que está na lei, nas normas, tá? Isso aqui é o CTN, o Código Tributário Nacional. Nada é voz da nossa cabeça. E não pode ser, se você ouvir algum profissional da área contábil, ou seja, que profissional seja, não precisa pagar imposto, não é bem assim, é voz da cabeça dessa pessoa. E lei é o seguinte, tem que ser cumprida. Mas ninguém nunca falou nada comigo, então. É tipo aquela parada da pessoa que te deve. Pessoa tá devendo você. Hoje, você não tá afim de perder tua paciência e cobrar esse ser humano. Mas no momento que você precisar de dinheiro, você vai o quê? Você vai cobrar. Por quê? Porque é direito seu. Então, o governo é a mesma coisa. Tem uma lei. É direito dele cobrar. Porque tá na lei, eu que fiz errado. Então, parem com essa história, tá? Viajante na maionese, de emitir as opiniões no momento em que existem leis e regras, tá? Se existe uma lei, se existe uma regra, a gente precisa seguir, independente da nossa opinião. Então, eu, assim, evito muito mesmo colocar aqui a minha opinião pessoal, porque eu volto, a minha opinião pessoal, Daniele, enquanto pessoa,
De nada vale. De nada vale de quê? Diante do que está na lei. Então, existem leis que são passadas que eu não concordo, mas que, infelizmente, a minha voz apenas não adianta. Então, depois que passou, vai adiantar eu deitar em posição fetal e ficar aqui igual uma velha coroca? Ah, porque eu acho injusto. Ah, é porque eu não queria, foda-se. Entendeu? Aí eu olho aqui. Gente, esse negócio do nano empreendedor, na hora que eu ouvi, porque não estava no texto anterior, eu quase caí dura. O quê? Nano empreendedor? A gente nem conseguiu superar esse MEI infernal. Que é isso, gente? MEI é um inferno astral. Quem fica agarrado em MEI, acredite, amigo, você não vai ficar rico sem problema com a Receita Federal nunca. Nunca. Comece no MEI e rala pra sair dele, saca? Rala pra sair do MEI, porque MEI é coisa de quem ganha pouco. Entendeu? A gente pode começar ganhando pouco. Não tem problema. O que não dá é passar uma vida inteira ali agarrada em MEI, tá? Pelo amor de Deus, vamos ter a mentalidade de crescimento. Eu nem consigo mais, sabe? O MEI ainda nem desceu na garganta, eles querem me arrumar um nano empreendedor. Pra quê? Pra arrumar problema. É sobre isso. Para arrumar problema, porque brasileiro tem um tal de dar jeitinho. Olha, meu Deus, gente, não façam isso não, cara. Não existe riqueza no jeitinho. E hoje, eu vou até já encerrando, porque eu não quero ficar fazendo live muito grande. Eu quero falar uma coisa que eu ouvi no mês passado, se eu não me engano foi mês passado, porque a gente tá no início de julho, né? Então foi no mês passado. Dani, olha só, mas eu recebi, oh Deus, eu recebi na conta bancária. Não tem como dar um migué nisso não. Eu falei, meu Deus, não ouvi. Eu falei assim, olha só, amiga, não dá. Sabe por quê? Porque tá aqui escrito ali, ó. Você recebeu. Agora, de onde veio esse dinheiro? Tudo, gente, tem que ter uma origem, um destino. Origem e destino. Na lei aqui diz quando que é o IBS, quando que é o CBS e quando que é imposto de renda. Tudo isso está nas normas, na lei. E a gente tem que seguir. E aí você fez um recebimento, eu preciso dizer para o governo, então, isso aqui foi porque eu vendi uma mercadoria, é porque eu prestei um serviço, porque eu sou de CLT, esse dinheiro foi lá e caiu na minha conta. Hoje não tem jeitinho, não dá para esconder. Você fez um recebimento da sua conta pessoa jurídica, se você for empresário, tem que fazer emissão de nota fiscal, tá? Porque existem algumas regras, né? E aí eu volto. O ranço que eu tenho do MEI. O MEI, ele tem uma particularidade. Ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física, apenas quando ele presta serviço para pessoa jurídica, tá? Mas você que é empresa normal, tem que emitir nota fiscal. Tudo que você vender tem que ter um documento comprobatório, saca? Tem que ter lá, você mata a cobra, a gente mostra a cobra morta. Isso é chato, isso é ruim. Então, a gente tem que aprender a fazer aquilo que talvez seja chato e normalizar, porque faz parte do processo, tá bom? Vamos ficar ligados aí, você que é empreendedora, você que pretende empreender, comece a fazer da forma correta, tá? Tenha, sim, uma contabilidade, um contador da sua confiança. Estou dizendo eu especificamente. É claro que, se você quiser ser meu cliente, só me chamar no direct. Porém, é isso. Tem que ter um profissional para te orientar, para que você não pague tributo além daquilo que você realmente precisa, tá? Para ajustar os seus processos gerenciais, porque você não é obrigado a saber de tudo, ok? Não é obrigado a saber de tudo. Eu, por exemplo, eu não sei me maquiar, gente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque eu não sou maquiadora. Eu também não sei cortar cabelo. Por quê? Porque eu não sou cabeleireira. Saca? O que você entende? Eu entendo de contabilidade. Contabilidade, gestão, a parte administrativa, eu entendo. E tem mais um monte de coisa que eu não entendo. Por quê? Porque não é a minha especialidade. Tá? Tem coisas que eu entendo um pouco, não sou especialista.
E aí eu faço o quê? Eu contrato um especialista. Por quê? Porque essa pessoa que dedicou o tempo dela para aprender aquela matéria. Então vamos sempre entender isso, normalizar, tá? Normalizem, para que de fato você se desenvolva no seu negócio, cresça financeiramente, tá? E de fato consiga ficar rico sem problema com a Receita Federal. Porque o cenário que a gente vai ter daqui para frente é um cenário muito mais regulatório e fiscalizatório. Por quê? Porque o governo quer arrecadar. E se eu já sei que eu tenho um monte de contribuinte que não está me pagando, a primeira coisa que eu vou fazer é cobrar o contribuinte. Uma outra sugestão para de fato encerrar é: acompanhem as notícias econômicas. Você empreendedora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tem que estar ligado no cenário econômico. Senão você não vai conseguir ver o seu dinheiro. E o pior, o seu dinheiro vai perder valor. Por quê? Porque você não está entendendo o que está acontecendo fora da sua bolha. Tá? Então, a gente tem hoje um cenário econômico caótico também, infelizmente, mas a vida é um caos, né? Então, a gente precisa colocar o quê? Ordem no caos. Aprende a colocar ordem no caos. Porque a vida é isso, tá? A vida é caos. E a gente precisa aprender a colocar ordem. Hoje a gente tem um cenário, né, econômico, onde agora, finalmente, o governo falou que vai cortar gastos. Aproximadamente 26 bilhões de gastos. Isso é coisa recente, tá, gente? Fresquinha. Tia Dani explica. Saiu essa medida. O senhor Haddad, ministro da Economia. Se você não sabe quem é o ministro da Economia, meu Deus do céu. Termina a live, dá um Google Notícias, coloca lá Economia e dá uma lidinha, tá? Nem que seja uma lidinha rasa. Já era algo que, precisava ser feito. Só que o que tem sido colocado? Eles vão cortar benefícios, em vez de gastos da máquina pública. Então, fiquem ligados com isso, porque o governo é o seguinte, gente. Se ele não tem dinheiro, ele vai ter que arrumar dinheiro de algum lugar. Então, ele vai ter que cortar. Cortar o quê? Ou corta ou arrecada. Ou corta ou taxa. Então, a gente já tem um nível muito elevado de taxação. Não sei se vocês estão observando, tá? Um nível elevado de taxação. E agora vai vir a questão do corte. Só que esse corte, ele está relacionado a benefícios das pessoas. Daí eu venho com minha opinião pessoal. Isso eu não concordo, tá? Apesar, porque vai cortar Bolsa Família, porque tem gente que tá ganhando Bolsa Família e não era para coisar. Enfim, eu não entro nesse mérito, tá? Porque eu penso que a gente paga realmente muito imposto. Não acho nada demais ter benefício social. Acho importante e válido. O que eu não concordo é a máquina pública inchada, tá? Isso aí eu não vou concordar nunca. Uma máquina pública eficaz, ela não tem que ter 200 mil pastas de ministério. Enfim, não vou entrar nesse mérito não, porque aí já começa a complicar, porque as pessoas realmente, infelizmente, ainda não entendem como funciona um sistema de governo. E ele sempre existiu. Entendeu? Sempre existiu. Sempre vai existir em qualquer país deste nosso globo terrestre, tá? Então não vamos ser mulheres alienadas. Eu falei hoje pela manhã, o que eu falo pro meu filho, eu falo: meu filho, a gente pode não ter grana, mas uma coisa que a gente não pode é ser burro, saca? A gente não pode ser ignorante. Então vamos ficar ligado aí com as alterações, todas as mudanças que foram tendo ao longo desse caminho. Eu vou estar aqui trazendo para você que é mulher empreendedora. Eu não falo para contadores, eu falo para empreendedores. Então eu tento traduzir tudo que eu posso para poder estar falando aqui com vocês, tá? Sobre economia, sobre contabilidade, sobre matérias importantes para que você cresça no seu negócio e de fato consiga realizar seus sonhos. Porque o dinheiro, ele dá esse poder para todas nós. Tá? Essa possibilidade de construir a vida que a gente quer. Mas para chegar nisso, existe aí a burocracia. E a burocracia, ela é extremamente importante para nos gerar patrimônio, dinheiro. Show? Então,
Vamos lá, sendo os próximos episódios, direto eu vou estar aqui falando com vocês sobre contabilidade, sobre as alterações, sobre as mudanças e deixando também dicas práticas. E o dever de casa, para você que ficou até aqui, pelo amor de Deus, desliga aqui o celular, dá um Google Notícias e coloca economia do Brasil. E dá uma lidinha, faça essa gentileza, você, pessoa que existe aqui no Brasil. Super beijo, fica com Deus e até a próxima live.